Em O Poderoso Chefão 2, Michael Corleone foi colocado numa situação impossível em que o seu antigo amigo Frank Pentangeli compareceria perante o Senado como testemunha direta contra ele. O senhor era membro da família Corleone? O senhor serviu ao capo regime Peter Clemenza? Neste momento, Michael estava trabalhando para eliminar a reputação criminosa que cercava a família Corleone, para que ele pudesse se tornar uma das dinastias mais poderosas da América. Mas essa ambição cegou Michael para o que realmente estava acontecendo enquanto ele seguia o enredo magistral de Eman Roth. Michael agora corria o risco de perder tudo, porque Roth conseguiu fazer com que Pentangeli comparecesse perante o Senado, sem suspeitar que Roth era quem estava realmente puxando os cordelinhos. Isto significaria o fim indiscutível da família Corleone. Mas pouco antes de parecer, seu destino estava selado. Eu tenho negócios muito importantes com Hyman Roth e não quero que nada atrapalhe. Então está sendo mais leal a um judeu do que a um do seu sangue. Michael consegue o impossível. Uma das coisas mais brilhantes da trilogia O Poderoso Chefão é o fato de que ela está repleta de joias escondidas que não apenas se mantêm depois de todos esses anos, mas também nos dão um vislumbre da mentalidade e da ascensão daqueles que estão no poder. É a exploração de um mundo cruel ao qual a maioria das pessoas não tem acesso. É por isso que hoje revelamos as origens misteriosas de Frank Pentangeli, sua rivalidade com os irmãos Rosado, o mistério que conecta todas as peças que faltavam que você nem sabia que existiam. Talvez mais importante, como esta masterclass em jogo de poder se relaciona com o nosso mundo real e como talvez possa ajudá-lo em sua própria vida. A compreensão desses conceitos mudará a maneira como você olha a história e entende o que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu fui instruído para lhe dizer que se tirar o Klingman, nosso amigo em Miami vai junto. Então quero focar em algo e o que realmente me chamou a atenção foi a estratégia que tanto Roth quanto Michael usaram. Algo tão poderoso e ainda assim exigindo a máxima delicadeza para ser executado adequadamente. Algo que tem sido a causa constante da ascensão de alguns e da destruição de outros. Tem sido usado contra todos, desde reis e impérios até amigos e familiares, independentemente do século ou período de tempo. Esta é uma das estratégias mais importantes e mortais já utilizadas em toda a história do jogo de poder. O clássico DVD e Imperador, Dividir e Conquistar. Muitos de vocês perguntaram sobre isso. Então sente-se, relaxe e vamos começar. Nascido em Palermo, Sicília, Frank Pentangeli, também conhecido como Frank Five Angels, foi um membro de longa data da família Corleone e serviu sob o comando do capo Peter Clemenza como um de seus principais soldados. Por que ele foi chamado de Frank Five Angels? Bem, é derivado de seu sobrenome Pentangeli, e isso significa 5 em grego. Frank começou sua carreira criminosa desde o início. Havia algumas famílias espalhadas pela cidade. No entanto, o verdadeiro poder estava nas mãos de 2 famílias numerosas. O mais poderoso é liderado por Dom Giuseppe Mariposa e logo atrás está Rosário Lacaunte. Sob o comando da máfia Dom Giuseppe Mariposa, Frank subiu na hierarquia. Dom Mariposa controlou as ruas de Nova York por um tempo. Ele era temido principalmente pelos competentes capos que tinha sob seu comando, que incluíam os irmãos Barzani, Tommasino, Chico Zamani e até os irmãos Rosado. Frank era reverenciado nas ruas de Nova York e construiu uma reputação de executor habilidoso em 1933, no momento em que a lei seca estava terminando. Ao lado de Mariposa, sua ascensão para se tornar o dom mais poderoso da cidade depois de derrotar a segunda família mais poderosa e seu rival de longa data, ele agora se sentia imparável e queria consolidar seu poder de uma vez por todas. Embora Vito não fosse o mais poderoso dos dons de Nova York, ele estava em ascensão. A lei seca enriqueceu todas as famílias, mas a forma como cada uma delas gastou essa riqueza determinou a sua posição nesta nova era. Mas veja bem, a Mariposa não queria parar por aí. Ele organizou um encontro com todas as famílias poderosas da cidade. Aqui está essencialmente o que ele disse: o preço de não iniciar uma guerra destrutiva que na verdade prejudicará todos os envolvidos. Apenas algumas coisas foram feitas a baixo custo para evitar hostilidades desnecessárias. Sua primeira exigência não foi muito surpreendente, vindo de um homem egoísta como Mariposa. Por ser o mais poderoso e querer ser reconhecido como o chefe de todos os chefes, cada dom poderia continuar sendo o chefe de sua própria família. No entanto, ele
Ele teria esse título e deveria cumprir suas leis. Todos eles trabalhariam para ele agora. O segundo homem talvez tenha sido igualmente desrespeitoso, pois tinha um bico pequeno. A mariposa exigia 15% de todas as suas operações. Quando os dons ouviram isso, eles se entreolharam à mesa, observando as reações uns dos outros. Mas nenhum deles revelou nada. Vido sabia que os outros dons não gostaram do que ouviram, mas concordou, pois era uma alternativa melhor do que uma guerra prolongada. Mas é muito mais profundo do que isso. Mas por enquanto eles obedeceriam. Em um pequeno restaurante no leste de Nova York, Pat e Genko tinham acabado de receber seus pedidos quando a porta grande e pesada do restaurante se abriu aparentemente do nada. Dois homens de sobretudo e chapéus de feltro entraram no restaurante. Eles cumprimentaram Pat e começaram a sacar suas armas. Mas antes de retirá-lo, ambos ficaram paralisados com a visão absolutamente horrível da fera. Luca Brasi, que acabava de sair da cozinha, deixou todos ali parados, mesmo desarmado. O som de 2 tiros quebrou o silêncio. Aparentemente, alguém desligou o driver. Era hora de deixar isso para trás. Mas antes que pudessem sacar totalmente as armas, 4 homens em uma mesa próxima já haviam sacado suas armas. E você sabe o que aconteceu a seguir. Clemenza então casualmente tomou um gole de sua taça de vinho e deu ordem aos seus homens para começarem a limpar. Mas quando começaram a limpar, outra pessoa apareceu. Frank Pentangeli também saiu da cozinha e depois se juntou a Clemenza e Genko. Tenho certeza que você está um pouco confuso sobre o que aconteceu. Vamos dar um passo atrás e entender como chegamos até aqui. Mariposa nunca quis ou esperou que Vito aceitasse os termos que ele estabeleceu. Ele precisava de uma boa desculpa para acabar com o Vito. Ele teve que se mover rapidamente para garantir que Vito não o visse chegando ou começasse a tentar sair dessa armadilha. Mas como a tentativa falhou, ele precisava de uma nova estratégia e logo a encontrou. Seu plano era muito simples. Elimine os principais homens de Vito para aleijá-lo. Dani seria forçado a voltar com o rabo entre as pernas e Mariposa mataria ela mesma. Para fazer isso, ele fez o seguinte: em vez de enviar seus próprios homens para fazer o trabalho, ele trouxe pessoas de fora. Ele fez seus espiões rastrearem os lugares que Pat e Genko frequentavam e depois os levaram para lá. O que Mariposa não sabia, porém, era que eles estavam 3 passos à frente o tempo todo. Veja, 2 de seus homens, Mariposa, reportaram secretamente à família Corleone, especificamente a um de seus capos, Frank Pentangeli. Frank avisou os Corleone bem a tempo de que eles estavam prontos. Ele concluiu que seria do interesse de todos ver uma nova liderança no submundo do crime e, secretamente, começou a ficar do lado desse futuro. Don ligou para Vito Corleone e, depois de jurar lealdade à família Corleone, Frank relatou continuamente a Clemenza o que Mariposa estava fazendo, o que deu à família Corleone uma vantagem nessa batalha. Embora este ataque tenha sido frustrado e tenha ocorrido sem problemas para os Corleone, foi oficialmente uma declaração de guerra. Agora, a própria Guerra do Azeite tem os seus próprios acontecimentos fascinantes que discutimos no passado. Depois disso, você pode assistir. Como já sabemos, Vito saiu vitorioso e assim começou o início de uma nova era, a era da dinastia Corleone. Vito agora era quem tinha todas as cordas nas mãos. Frank desempenhou um papel crucial nesta vitória e a sua lealdade foi recompensada. Frank seria um dos melhores e mais eficazes executores da família Corleone. Ele era o principal soldado de Clemens e se tornou seu braço direito. Ele foi valorizado por suas habilidades e lealdade. Ele serviu a família Corleone por muitos anos e foi por isso que, quando Clemenza morreu de um suposto ataque cardíaco, Michael colocou Frank no comando do regime de Clemenza e de todas as operações de Corleone em Nova York. Embora Frank fosse frequentemente imprudente e agressivo, ele era muito popular entre todos. Ele compartilhou os princípios e valores de Vito, o que é importante ter em mente. Porque, como sabem, mais tarde ele seria confrontado com a questão de saber se continuaria a aderir a estes princípios ou trairia tudo o que defendia. Agora estamos todos apanhados. Vamos começar imediatamente. No fundo do filme existe um segredo que a maioria das pessoas nunca conhece. Ouça com atenção. Você e eu agora sabemos o motivo da vingança de Roth contra Michael. Embora Roth tente esconder isso depois que todas as cartas estão dispostas, Michael percebe que Roth vem coreografando
coreografando esse plano magistral desde o dia em que soube o que aconteceu com seu amigo. Nesta cena você pode ver tudo se encaixando na cabeça de Michael. Mas o que quero focar, e o que realmente me chamou a atenção, é a estratégia que ele usou uma vez tão poderosamente, mas que requer a maior delicadeza para ser executada adequadamente, que tem sido a constante causa e ascensão e parte da destruição de outros. Tem sido usado contra todos, desde reis e impérios até amigos e familiares, independentemente do século ou período de tempo. Esta é uma das estratégias mais importantes e mortais já utilizadas em toda a história do jogo de poder. A clássica derrota de Impoveto divide End Conquer. Ao olhar para seus inimigos, não se deixe intimidar pela aparência dele. Em vez disso, observe as partes que constituem o todo. Ao separar os pedaços e semear a discórdia e a divisão internamente, você pode enfraquecer e derrubar até mesmo o inimigo mais formidável enquanto prepara seu ataque. Trabalhe em sua mente para criar conflitos internos. Procure juntas e conexões, as coisas que conectam as pessoas em um grupo ou um grupo a outro. A divisão é fraqueza e as juntas são a parte mais fraca de qualquer estrutura. Ao enfrentar problemas ou inimigos, divida um grande problema em pedaços pequenos e altamente defensáveis. Esta é uma das estratégias mais importantes e mortais já utilizadas em toda a história do jogo de poder. Dedicaremos um vídeo inteiro a esse tema e como ele é utilizado não só em O Poderoso Chefão, mas também em alguns momentos críticos da história. Vou parar por aqui. Não quero estragar tudo para você, mas fique ligado mesmo assim. Vamos agora explicar brevemente como Roth usou isso especificamente. A razão pela qual li este pequeno trecho é porque ele descreve perfeitamente o que Roth e Barzani pensavam antes dele. Preste muita atenção às seções destacadas. Roth estava lidando com alguém que era mais poderoso no papel na época. Michael era o padrinho e tinha muito mais mão de obra, então o confronto direto não era uma opção. No entanto, Roth era um veterano do submundo do crime. Ele tinha visto tantos homens poderosos ir e vir e de alguma forma conseguiu sobreviver. Mas Roth notou alguns elos muito fracos no corpo de Corleone. E é aí que entram os irmãos Rosato, Carmine e Tony Rosato, uma dupla enraizada no mundo do crime organizado. Eles lideraram sua própria facção dentro da família criminosa Corleone. Sua estreita associação foi com Peter Clemenza, que assumiu a gestão das operações de Corleone em Nova York após se mudar para Nevada, e com Iman Roth, que apoiou seus esforços. Os irmãos Rosado foram figuras importantes nesta complicada teia de poder. Houve rumores de que Clemenza havia prometido a eles algumas áreas no Bronx, embora Pentangeli afirme que Clemenza os prometeu como democrata, embora os odiasse tanto quanto Frank. A complexa dinâmica de lealdade e rivalidade dentro da família desenrolou-se num cenário de alianças e ambições territoriais mutáveis. E foi assim que Roth jogou. Ele começou a organizar um acordo que sabia que hipnotizaria Michael. Sabendo disso, ele financiaria e apoiaria de forma mais agressiva as reivindicações dos irmãos Rosado sobre esses territórios, o que levaria a um sério conflito entre Frank e os Rosado, o que poderia levar a uma guerra completamente destrutiva, que Michael não permitiria, e assim iria criar muita tensão entre Michael e Frank. Da perspectiva de Frank, não havia razão para Michael fazer isso. Por que é que ele permitiu que estas pessoas transformassem brutalmente as suas ruas de limpas, seguras e organizadas para um caos indiscriminado? E não há erro. Michael sabia que isso estava acontecendo. Mesmo o fato de terem sido apoiados por Roth, seu raciocínio aqui é bastante claro. Ou ele não se importou o suficiente para prestar mais atenção ao assunto, especialmente considerando todos os grandes planos que tinha. Aparentemente, ele não queria mais lidar com todos esses problemas de rua com Frank. Michael não apenas deu as costas a si mesmo, mas também traiu todos os que eram leais a seu pai, Don Corleone. O que isso significa? Isto significa que a conspiração de Roth começou anos antes do ataque à família Corleone. Como sabemos, depois que Frank foi emboscado pelos irmãos Rosado. Na verdade, eles acusaram Michael de ser o culpado por trás desse ataque, dizendo que ele estava dizendo olá. Isso deu a Frank a ideia de que estava sendo traído por Michael. Agora você pode imaginar o que se passava na cabeça de Pentangeli e como ele pensava que foi ele quem foi traído por Michael. Além disso, é importante destacar que na época Michael não sabia que Frank ainda estava vivo quando voltou de Cuba, o que teria graves consequências mais tarde. E isso nos traz de volta ao ponto mais importante.
acrescendo da trama impecável de Roth. Depois de sobreviver à conspiração de Roth em Cuba, Michael retornou aos Estados Unidos e enfrentou uma série de desafios e ameaças aparentemente impossíveis ao Império. Na época, o Senado dos Estados Unidos estava investigando a crescente influência e poder da máfia nos Estados Unidos. O comitê era popularmente conhecido como Comitê Kefauver. Como Michael era a figura mais poderosa do submundo do crime, ele foi o foco desta investigação. Eles também investigaram o passado de Michael, especialmente seu envolvimento nos assassinatos do capitão de polícia M.C. Kluske e Virgil Soluz, mas também os rumores de que seu pai era conhecido como o poderoso chefão. Michael sabia de tudo isso e planejou usar isso para eliminar essas acusações. Michael queria enganar o Senado e usar sua publicidade como um golpe de relações públicas para corrigir a imagem de sua família. Porque isto foi arriscado em vez de invocar o seu direito da Quinta Emenda e desafiar o conselho dos seus consiglieri. Bem, se for descoberto que Michael mentiu para o comitê de alguma forma, ele enfrentaria acusações extremamente graves de perjúrio, além de arruinando sua imagem e o nome Corleone para sempre. Mas Michael tornou-se bastante arrogante, o que atrapalhou seu julgamento. A Quinta Emenda significaria que Michael poderia evitar legalmente responder a certas perguntas durante a audiência que o incriminariam. Mas Michael viu isso como um sinal revelador. O público acreditava que ele tinha algo a esconder, e assim ele ignorou sua teoria jurídica e os conselhos de seu advogado. Michael negou com segurança todas as alegações que comprovadamente levariam Michael à prisão e à destruição do Império Corleone. Então ele mentiu aberta e publicamente ao governo. Michael sabia que isso era um risco, mas ainda sentia que tinha todas as cartas a seu favor. Ele tinha um senador nessa comissão, seu maior inimigo na época. Roth escondeu-se em Cuba após todo o incidente, sem falar que sua saúde estava extremamente debilitada. Além disso, neste momento o comitê só tinha Willie Xixi como testemunha, que confessou que Michael era o chefe, mas não conseguiu provar nenhuma atividade ilegal ou criminosa em que Michael estivesse diretamente envolvido. Graças à estrutura da Cosa Nostra, existe sempre uma barreira entre o patrão e o seu soldado. Portanto, Michael não via nenhuma ameaça séria e o próprio Michael tinha um histórico militar impecável. Ele foi um herói de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, e o fato de nunca ter sido preso e ter participado de várias outras atividades de caridade e políticas foram fatores que Michael acreditava que seriam benéficos para ele. Bem, como todos sabemos, o que aconteceu a seguir pegou Michael completamente de surpresa. Depois de sobreviver à armadilha dos irmãos Rosado, Frank sobreviveu milagrosamente, embora o tenha feito com muita relutância. Ele quebra seu juramento omerta e concorda em testemunhar contra Michael também. Este é talvez o melhor e mais brilhante jogo contra a família Corleone que já vimos. Vrad sabia que Michael estava programado para testemunhar e viu isso como um plano de contingência. E porque Michael não invocou o quinto e mentiu para o comitê, ele enfrentou 5 acusações de perjúrio. Se Frank testemunhar, isso significa literalmente o fim da dinastia Corleone. Este é o maior e mais difícil desafio que Michael já enfrentou. Esta foi a última luta de Roth, sua última obra-prima. Isso estava tão bem planejado que era impossível escapar. O que Michael faz a seguir choca a todos. Agora, ficou claro que Michael deveria silenciar Frank de uma vez por todas. O problema é que ele estava detido numa base militar de alta segurança e sob guarda 24 horas por dia. E mesmo que milagrosamente conseguisse chegar a Patanjali, ele seria o maior suspeito se algo acontecesse com ele. Portanto, ele precisa de alguma forma impedir que Frank chegue ao tribunal. O melhor de tudo, fazer com que Frank mude sua declaração. Mas a questão é, como ele fará isso em tão pouco tempo? Bem, Michael fez uma oferta irrecusável. Para as pessoas que talvez não saibam quem é este homem, este é Dom Vincenzo Patanjali, Frank Pentangeli, seu irmão mais velho. Ele viveu toda a sua vida na Sicília como um dom local, um verdadeiro mafioso que seguiu estritamente o Código de Omerta. Quando viu seu irmão violando publicamente o Código Omerta e desonrando sua família, Vincenzo não pôde acreditar no que via. E quando Frank viu seu irmão, ele também não acreditou ao ver seu irmão quebrando publicamente o Código de Omerta e desonrando sua família. Vincenzo ficou chocado com o que acabou de ver. Frank sabia que precisava pensar cuidadosamente sobre o que estava fazendo e fazê-lo rapidamente, porque não tinha tempo a perder, pois sua decisão não apenas selaria seu destino, mas também o
destino de suas famílias e de todo o submundo do crime. Pentangeli estaria violando a lei do governo ou a lei da máfia, e o que ele fizesse a seguir determinaria o vencedor desta guerra. As pessoas deveriam ser acariciadas ou esmagadas. Se você causar danos menores, eles retaliarão, mas se você os aleijar, eles não poderão fazer nada. Frank quebrou o código de omerta, semelhante a como Michael teve que eliminar Fredo como padrinho da máfia. Ele tinha que dar o exemplo. Ele não podia permitir que seus homens acreditassem que poderiam escapar impunes de tais indiscrições. Além disso, sempre há uma chance de que esse problema ocorra novamente enquanto ele ainda estiver vivo. Quem sabe, com um pouco de pressão e uma oferta melhor, Frank poderia acabar cantando. Então Frank teve que ir, e como ele era intocável por fora, isso tinha que vir de dentro. Então ele simplesmente enviou Tom para conhecer Frank. Quando Tom conhece Frank, eles se conhecem como dois velhos amigos e dois veteranos de uma época passada. Memórias de um passado outrora glorioso. Nada está explicado. Tudo é transmitido implicitamente às pessoas que estão cientes dos acontecimentos. Um aperto de mão cimenta o pacto. Você arrisca sua vida em troca da segurança de sua família, lembrando sempre que eles estão sob vigilância rigorosa. Mesmo assim, esta cena é simplesmente fenomenal. Provavelmente o meu favorito da trilogia. Há tantas camadas de significado, tanta coisa acontecendo, que passamos um vídeo inteiro apenas discutindo essa cena. Bem, vamos detalhar o que você precisa saber. Éramos como o Império Romano. A família Corleone era como o Império Romano. No período a que se referiam, os anos que se seguiram à Guerra do Azeite foram a época de ouro da família. A essa altura, Dom Vito havia consolidado oficialmente seu poder e era reconhecido como o chefe da máfia mais poderoso do país e um dos homens mais poderosos de Nova York. Aqui, Tom conta tudo para Frank e imediatamente inicia uma conspiração contra o Império. Os conspiradores fracassados sempre tiveram uma chance. Deixe as famílias ficarem com seus bens. Esta é a negociação ou as condições para a rendição de Frank ao seu destino. Era uma oferta que ele não poderia recusar, a menos que eles próprios fossem romanos. E então nada aconteceu, e as famílias e famílias foram atendidas. Com esta resposta, Tom fica aliviado porque Frank realmente entendeu a mensagem com clareza. Mas ele sabia o que tinha que fazer, mesmo que ainda não estivesse completamente livre de problemas. Essa foi a saída melhor e mais realista que Frank poderia querer, diz Higgins ao irmão que fala. Apenas o siciliano foi destituído do cargo, o que significa que a honra da família está intacta. Discutimos por que Michael teve que ir e pensamos que ele deveria acabar com Fred. É por isso que gostaria de expandir o conceito de destruir seus inimigos. Embora sejam semelhantes em muitos aspectos do ponto de vista estratégico, são significativamente diferentes. Vamos entender rapidamente o que Maquiavel quis dizer quando disse isso. Porque é preciso notar que os homens precisam ser acariciados ou esmagados. Eles se vingarão de ferimentos pequenos, mas não de ferimentos grandes. O dano que causamos a um homem deve, portanto, ser tão grande que não precisamos temer a sua vingança. Faz sentido como ele construiu uma reputação e com notório ele é o certo. Mas vamos lembrar com quem Maquiavel falou e em que sociedade e época ele pertencia. Para ser breve, diga Maquiavel com quem ele falou. Ao grande Lorenzo de Médici. Na maioria das vezes, é comum que aqueles que desejam ganhar o favor de um príncipe se aproximem dele com coisas que mais lhes interessam ou com coisas que acham que mais lhe agradarão. Ao desejar me oferecer a sua glória, não encontrei nada em meus bens que me fosse tão caro e que eu valorizasse tanto quanto o conhecimento dos feitos de grandes homens, que adquiri com muitos anos de experiência na arte moderna. Coisas e um aprendizado contínuo lendo coisas antigas. Depois de ter pensado e examinado essas coisas por muito tempo com muito cuidado e agora resumi-las em um pequeno volume, envio a vossa magnificência. E embora eu sentisse que este trabalho não era digno de sua presença, estou muito confiante de que ele poderá ser aceito através de sua humanidade, considerando que não poderia dar presente maior do que dar-lhe a capacidade de compreender tudo o que aprendi no mais curto espaço de tempo possível. Tempo possível.
Portanto, Maquiavel não escreveu sua obra infame para um Joe qualquer ou comum. De jeito nenhum. Ele foi um dos homens mais poderosos e influentes da história italiana, numa época em que a traição estava no auge em toda a Europa. E como o próprio Niccolo admite apropriadamente, ele foi um verdadeiro mestre na compreensão da natureza humana e da psicologia, mais especificamente da psicologia dos principais jogadores no jogo do poder. Como você provavelmente já sabe, O Príncipe era leitura obrigatória para todos os chefes do crime e até mesmo para o mafioso mais inteligente. E se imaginássemos que um homem altamente educado como Michael Corleone era, estritamente falando, real, Maquiavel concordaria. Com isso em mente, vamos analisar seu processo de pensamento. Com a máfia, não há como escapar de quebrar abertamente o omerta. Isso colocou toda a máfia em perigo. Se não fosse Michael, outras famílias teriam feito isso sozinhas, o que teria colocado uma luz muito ruim sobre isso. Mas se você olhar para o histórico dele, não é como se Michael fosse do tipo que perdoa a traição. Outro fator que Michael teve que considerar, mesmo que estivesse disposto a deixar para lá, já que tudo deu certo no final, é o fato de que na verdade não termina. Quem sabe? Talvez em alguns meses e com alguma pressão, Frank pudesse voltar e dar-lhes mais informações que poderiam desmantelar toda a máfia americana. O risco era muito grande. Muitas pessoas poderosas corriam sério perigo. A ameaça tinha que ser neutralizada. Caso contrário, seria a oportunidade perfeita para fazer dele um exemplo. Olha, todo esse caos enfraqueceu Michael e seu status de padrinho neste mundo cruel. Qualquer sinal de fraqueza poderia e será usado como abutres contra ele. As pessoas ao seu redor procuram desesperadamente por pistas sob portas abertas. Basta perguntar ao pai dele. Com este conhecimento e considerando o conselho de Maquiavel, Miguel continuaria a fazer e a seguir o que tantos em posições de poder fizeram: destruir o inimigo sem remorso. E por falar nisso, Maquiavel não estava sozinho nessa confusão. O inimigo é um inquilino estratégico-chave de Sun Tzu, o século IV a.C., BC, autor de A Arte da Guerra. A ideia é simples: seus inimigos desejam seu mal. Eles não querem nada mais do que eliminar você. Se você parar no meio ou mesmo 3/4 de sua luta com eles por misericórdia ou pela esperança de reconciliação, você apenas os tornará mais determinados e amargos. E um dia eles se vingarão. Eles podem agir amigavelmente por enquanto, mas isso só porque você os derrotou. Você não tem escolha a não ser esperar. A solução: não tenha piedade. Destrua seus inimigos tão completamente quanto eles destruiriam você. Em última análise, a única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é o seu desaparecimento. E Michael assumiu a responsabilidade e deu tudo de si. O problema, contudo, são as graves consequências potenciais que tal abordagem poderia trazer. Como jogador no jogo do poder, nem sempre é a jogada certa. Há muitas coisas que você precisa considerar antes mesmo de pensar em usar essa estratégia.